Oi galera, esse é o programa Via da Aprovação, o caminho certo para o Enem. Na aula de hoje, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Se você prestou atenção nos últimos meses ou nos últimos anos, os números dos celulares aumentou um número e a placa de carro também modificou. O que é que isso tem a ver com o Enem? É exatamente o que o professor Eduardo Lira vai responder em análise combinatória. Oi, você de casa, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lira, da disciplina de Matemática, e hoje eu estou aqui para dar uma dica especialmente para você que está na reta final de preparação para o Enem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise combinatória, especificamente arranjo, combinação e permutação, que são conteúdos que são muito frequentes na prova do Enem. Tá? Na maioria das vezes, o aluno ele tem muita dificuldade em identificar qual das três fórmulas eu vou usar. Que está aparecendo aqui no slide as três fórmulas para vocês. Primeiro a fórmula de arranjo, depois a fórmula de combinação e a gente tem permutação simples e permutação com repetição. Então, para iniciar, a gente vai falar um pouquinho de arranjo e de combinação. Como é que você vai identificar se vai usar arranjo ou combinação na questão? Você vai olhar para a questão e vai perguntar, questão, a ordem importa? Se ela te responder, então você vai usar arranjo. Se você olhar para a questão e perguntar, questão, a ordem importa? Se ela responder não, então você vai usar combinação. Mas como assim, professor? A ordem de que vai importar ou não vai importar? Então, vou dar um exemplo aqui para você se situar melhor, tá? Então, supondo que na tua turma de terceiro ano lá da escola, tem uma comissão de formatura e ela vai ser formada por 3 pessoas, tá? Então, vamos supor que seja Maria, João e Pedro. E eu vou mudar a ordem aqui dessas pessoas. Maria, Pedro e João. Então, quando eu mudei a ordem, me gerou um novo conjunto? Me gerou uma nova comissão de formatura? Não, porque eu tenho as mesmas pessoas nas duas comissões, independente da ordem que elas se localizarem, não vai gerar uma nova comissão. Então, quando eu mudei a ordem dos meus elementos, então não gerou uma nova comissão. Então, eu perguntei para a minha questão. Questão, a ordem importa? Ela respondeu não. Então, eu vou usar combinação. Vamos agora pensar de outra forma. Supondo que lá na tua escola vai ter um campeonato, seja lá de qualquer esporte, e vai ter premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. Então o time A ficou em primeiro, o time B em segundo e o time C em terceiro. Agora vamos pensar de outra forma. Então supondo que o time B ficou em primeiro, o A ficou em segundo e o C ficou em terceiro. Então quando eu mudei a ordem aqui, também mudou quem ia ganhar a medalha de prata, de ouro e de bronze. Então nesse caso, a ordem vai importar, porque vai gerar um novo conjunto. Então você perguntou para a questão, a ordem importa, então ela fez então você vai usar arranjo. Então em questões aonde você ficar em dúvida, se vai usar arranjo ou combinação, vai lá e faz o quê? Pergunta para a questão. Se a ordem importa, arranjo. A ordem importa, não, então é combinação. Então, saindo um pouquinho dessa parte, a gente vai falar agora de permutação, que também é muito frequente. E aí você tem que se ligar se a permutação ela é com repetição ou sem repetição. A maioria das questões que o Enem gosta de cobrar com permutação é com anagrama, né? Que é aquela forma que você pega uma palavra, mistura as letras para formar outras palavras, mesmo que sem sentido. Então, as formas de permutação também está aparecendo aqui no slide, tá? Então, o que é que você vai analisar? Se na tua palavra tem letra repetida, você vai usar a permutação com repetição. Se na tua palavra não tiver nenhuma letra repetida, então o que é que você vai fazer? Você vai usar a permutação simples. Então aí é bem tranquilo, é só olhar para a palavra e ver se tem uma letra repetida ou não. Tranquilo? Então espero que essa dica tenha te ajudado. Se o assunto é Enem, o Via da Aprovação tá on. Então até a próxima aula. Você já imaginou, você está fazendo a prova do Enem, se deparar com qual o significado de Macunaíma, o grande mal? E o que é que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, onde iremos comemorar os 100 anos da Semana de Arte Moderna? Para entender melhor um pouquinho do conteúdo, fica com vocês a professora Clarice. Fala galera, professora Clarice Moraes, e estamos juntos aqui construindo a sua via da aprovação rumo a esse momento tão esperado do ano, que é a realização da sua provinha do Enem. Hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o modernismo no Brasil. E como o Dana falou primeiramente,
Todo mundo aqui já sabe que esse ano é extremamente importante e comemoramos o centenário da Semana de Arte Moderna no nosso país. Esse evento ele foi extremamente importante porque foi justamente através dele que chegaram o pensamento dos modernistas e toda aquela revolução que foi causada, a ruptura com o passado, as novas formações de arte, o novo pensamento, a nova forma de pensar e de utilizar a arte como um instrumento de pensamento político e de construção social. A Semana de Arte Moderna, acreditem, até os dias de hoje, nós não temos nenhum conhecimento de um outro evento que conseguiu reunir em um único espaço tantas formas artísticas. Gente, teve de tudo. Teve teatro, teve dança, teve música, teve literatura, teve pintura, teve escultura, enfim, foi um evento extremamente rico e que mudou o cenário da arte e da literatura no nosso país. Sendo assim, o modernismo ele é dividido em 3 gerações. A geração de 22, que é a geração mais radical, a mais revolucionária, que foi muito protagonizada pela Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e que tinha como objetivo romper com o academicismo formal, com as formas tradicionais de arte que vigoraram no nosso país durante muito tempo e foram muito valorizadas, principalmente pelo parnasianismo e pelo romantismo. A segunda geração, que é a geração de 30, traz como grande marco o romance de 30, protagonizado por uma escritora muito importante, a Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos, e na poesia tem um nome que frequentemente aparece na prova do Enem, que é o poeta Carlos Drummond de Andrade. Esse, sem dúvida, é o grande nome da poesia da segunda geração modernista. E na terceira geração, que é conhecida como a geração de 45, nós temos aí a prosa intimista de Clarice Lispector, a prosa urbana de Lígia Fagundes Telles e a prosa regionalista, mas é um regionalismo universal, protagonizado pelo Guimarães Rosa, um nome muito querido pelo Enem e que frequentemente aparece também. E aí a gente tem também a poesia social importantíssima de João Cabral de Melo Neto. E assim, a gente encerra hoje aqui falando sobre o modernismo com a Semana de Arte Moderna. Votos muito grandes para que esse assunto apareça na sua prova, porque é de fato um marco histórico. Depois das ideias modernistas e revolucionárias que essa galera trouxe para a gente, nunca mais a arte e a literatura foram a mesma. E assim, galera, nós encerramos por aqui. É um prazer imenso discutir arte, discutir literatura, de fato é um grande privilégio e eu tenho certeza que você não vai esquecer os assuntos que foram tratados aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Carvalho e vim aqui conversar um pouco com vocês sobre o LISE. O LISE é o Laboratório de Inteligência Socioemocional do Colégio Via Medicina. Essa disciplina ela está associada ao programa Pleno e ela, juntamente com a área psicopedagógica da cidade e com a disciplina Projeto de Vida, visa atender às demandas emocionais do nosso alunado. O LISE normalmente pensa não apenas do ponto de vista intelectual, mas também pensa o nosso aluno do ponto de vista emocional, considerando as emoções, as sensações, as experiências vividas nessa idade por nossos alunos, crianças e adolescentes. O nosso dia a dia em sala de aula é permeado por discussões que levem os alunos e alunas a repensarem o dia a dia, a normalmente avaliar a maneira como eles estão lidando com as questões socioemocionais, muitas vezes de forma individual, muitas vezes de maneira coletiva, mas sempre nos levando a estabelecer essa relação consigo mesmo, com o outro e com o mundo. É interessante que a gente pense que as nossas aulas acontecem de maneira muito reflexiva e normalmente são aulas dialogadas, em que os meninos tenham verdadeiramente a possibilidade de apresentar para si, para os outros e para a professora o que eles pensam e o que eles sentem em relação a todas essas experiências vividas na adolescência ou na infância.